Gente, a ANEEL formalizou o uso de até 5 bilhões e 600 milhões de reais para reduzir as tarifas de energia elétrica de consumidores em 19 estados. O valor virá da repactuação de dívidas de geradoras hidrelétricas pelo uso de bens públicos. Ao todo, 29 usinas tiveram os contratos repactuados e 22 empresas aderiram aí à nova medida. Além disso, a agência definiu que os recursos vão ser distribuídos entre as concessionárias para equilibrar os custos das distribuidoras e, com isso, os consumidores de baixa tensão nas áreas beneficiadas devem ter reajustes abaixo ou próximos de 4,51%. A medida beneficia distribuidoras das regiões Norte e também Nordeste, além de Mato Grosso e parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Apesar do alívio, gente, eu te conto agora que alguns consumidores podem ter um aumento na conta de luz, especialmente para quem mora em São Paulo, então fiquem atentos. Por quê? A área técnica da ANEEL prevê um aumento médio de 10% para os consumidores da Enel de São Paulo. É um aumento médio no valor da conta, tá? E aí isso pode impactar 8 milhões e 900 mil imóveis, reajuste tarifário anual que vai ser votado nessa terça pela diretoria da agência e, se for aprovado, passa a valer a partir do dia 4 de julho. E para entender quem pode ser impactado, as razões para a tarifa mais alta, vamos chamar então para a conversa o Alexandre Viana, que é CEO da Envol Consultoria. Tudo bem, Alexandre? Obrigada por conversar com a gente por aqui. Um bom dia, boa tarde já, agora meio-dia. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar contigo e com os telespectadores da CNN. E sempre conta de luz é um ponto sensível para o bolso de todo mundo da sociedade, né? Sem dúvida, Alexandre. Queria muito te ouvir sobre esse cenário. Quais são os argumentos que a Enel utiliza, então, para esse aumento de em torno de 10% neste mês de julho? A sua pergunta é boa, Muriel, porque na verdade é um problema não somente da Enel, mas da estrutura tarifária no Brasil como um todo, né? Então, o que a gente observa é que as tarifas de energia elétrica no Brasil elas têm subido acima da média da inflação nos últimos anos. Entre 8,5% e 10% é a previsão que a gente faz aqui na Envol, tá? E os principais motivos são a transmissão de energia elétrica, ou seja, maiores custos com transmissão, maiores custos com encargos, que são os encargos setoriais, e também o crescimento das componentes financeiras, com destaque para a energia elétrica. Então, esses três elementos são os ofensores para uma conta de luz mais cara. Pois é um ponto importante para a gente entender um pouco sobre esse cenário e já os próximos passos daqui para frente. E queria entender também, diante desse cenário, Alexandre, quem que deve ser mais agora impactado nesse cenário? É 10% para todos os consumidores, para todos os clientes da Enel de São Paulo? Na verdade, não. Como é um cálculo médio, né? Na verdade, 15% para alta tensão, que geralmente são as empresas, as indústrias, né, que estão conectadas à alta tensão, e a baixa tensão, a previsão de reajuste de 8,97%, é um pouco mais baixo. Obviamente, a gente sempre brinca, o cálculo médio ele dá uma distorção, né? Mas o reajuste mesmo assim de 9% é um reajuste relevante, acima da inflação esperada para as residências. Pois é. E aí, você falava sobre um ponto importante também com relação a não ser um caso isolado só da Enel. E olhando por aqui, a Roraima Energia teve um aumento de 24,13%, Copel um aumento de 20,51%, na Light o aumento foi de 16,69%, entre outros casos, né? O que explica na sua avaliação, Alexandre, desse valor continuar subindo ainda acima da inflação? O Brasil ele tem hoje uma situação paradoxal que a gente tem uma produção de energia elétrica barata, porque é uma produção de energia renovável, na sua maioria, mas temos uma tarifa ou um preço final de energia caro. Isso se deve por causa da estrutura que o Brasil hoje tem de encargos, ou seja, a gente tem uma elevada carga, além dos tributos em si, tem os encargos setoriais que são elevados, que basicamente são subsídios para algumas fontes, no caso fontes renováveis, geração distribuída, consumidor de baixa renda, então logicamente impacta para quem paga a conta, né? Para os consumidores. Também temos uma crescente do custo de transmissão. A transmissão no Brasil, os novos projetos de energia elétrica, todos eles estão na maior parte no Nordeste do país, então distante do principal centro de consumo, que é o Sudeste. Então você está aumentando constantemente também a transmissão de energia elétrica, ou seja, mais linhas de transmissão para trazer essa energia que está mais distante. Então essa somatória de encargos mais transmissão
tem de fato pesado na conta de luz e vai continuar pesando. Até uma fala recente do diretor da agência, do Sandoval, né, foi que, apesar desse alívio momentâneo, que foi até a matéria que você apresentou um pouquinho antes de eu entrar, né, ele é momentâneo, ou seja, embora você tenha talvez redução do OBP de 5,6 bi agora, a tendência estrutural é de uma energia ainda elevada para os próximos anos, baseada na questão dos encargos e também da transmissão. A ANEEL tem usado até alguns argumentos para evitar cada vez mais e alguns mecanismos para tentar conter as altas como um cenário. Só que ainda assim, esses mecanismos eles têm um fim, né, Alexandre? Eu queria até saber a sua avaliação sobre esse cenário, se a gente está caminhando talvez para um movimento ou um cenário de uma conta de luz que vai se tornar impagável. Eu não diria impagável, mas seguramente hoje pode acontecer um cenário nos próximos anos que é ruim, Muriel, para o mercado de energia elétrica, é ruim para o país, seria o seguinte: a energia elétrica representar muito pouco, um percentual muito pouco do total da conta. Para Tá. você ter uma ideia, se a gente pegar o número da Enel agora, né, do reajuste que você falou, tem um documento chamado voto, né? Esse voto da diretoria, ele detalha o percentual. Em números grosseiros, estamos falando que a energia elétrica, antes dos impostos, representa 33% da conta, ou seja, um terço. E quando você coloca os impostos, ela cai para algo em torno de 26%. Ou seja, a energia está entre um quarto a um terço da conta total de luz. O resto tudo ou é tributo, ou é encargo, ou é transporte, transmissão. Então, isso hoje é um problema para o setor e é uma discussão que a gente vai ter que fazer cada vez mais séria de que sinais a gente vai dar para os investimentos e incentivos para os consumidores serem também eficientes. E também vai ter sempre uma discussão também do setor público, ou seja, quando o Congresso ele aprova algum tipo de política pública por meio do setor elétrico, por mais que às vezes essa política pública seja louvável, por exemplo, um subsídio para baixa renda, então é uma política louvável do ponto de vista de distribuição da sociedade. É uma política de incentivo a renováveis também, mas no final do dia isso tem um custo. E isso que a gente está vendo agora, que foi um fenômeno também que foi observado na Europa, ou seja, de você fazer políticas públicas por meio do setor elétrico e depois a conta ficar cara e o percentual de energia ser pequeno em relação à conta total, que é um fenômeno também europeu e que o Brasil também está vivenciando agora. Agora, Alexandre, outro ponto também importante para a gente entender um pouco sobre esse cenário é, olhando para esses mecanismos que estão sendo utilizados já pela ANEEL como um todo, você acredita ainda que existe espaço para a conta de luz ainda ser negociada, ainda talvez não subir tanto, sem comprometer, por exemplo, a qualidade do serviço? Olha, Mariel, sendo bem sincero, a tendência é de um aumento ainda elevado nos próximos anos, tá? Aumento acima da inflação. E por quê? Aí é aquele paradoxo, né? A sociedade ela demanda serviços melhores e para ter serviços melhores esse custo sobe. No caso da distribuição e transmissão, a partir do momento que o Brasil fez um movimento acertado de transição energética, na verdade, no setor elétrico, o Brasil sempre foi muito verde, né? Mas aumentar, intensificar com fontes renováveis, isso tem dois efeitos diretos, né? Um foi o desconto no fio, né? O subsídio no fio que foi dado para as energias renováveis durante um bom período, que ainda é válido para as antigas usinas, não para as novas. E também você teve que aumentar a transmissão. Então, isso teve impacto direto no custo da transmissão. Para você ter uma ideia, em 2013, o setor pagava total de receita para transmissão algo em torno de 13 bilhões de reais. Hoje está na casa, depois de 13 anos, na casa de 55 bilhões. Óbvio, não foi tudo. Teve a inflação do período, teve investimentos, teve indenizações de transmissoras que tiveram redução de tarifa lá na época da 579, mas no geral você teve um aumento expressivo sim do custo de transmissão. Então, e agora tem uma discussão muito forte na distribuição também. São Paulo é um exemplo, eu estou aqui em São Paulo, a CNN também, aqui próximo do meu escritório. A gente tem uma discussão muito forte aqui em São Paulo de melhorar a qualidade de distribuição de energia. Isso seguramente vai transformar em custo. Então, o cenário, de fato, é de custos persistentes acima da inflação nos próximos anos. Como eu mencionei, a previsão aqui da Envo para esse ano é em torno de 8,5% a 10%, e a gente não enxerga que esse reajuste vai ser muito inferior nos anos subsequentes. Difícil, hein? Vamos seguir acompanhando e, claro, contando com você, Alexandre. Alexandre Viana, CEO da Envo Consultoria. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa e volte mais vezes. Eu que agradeço, Muriel. Sempre um prazer estar contigo. Eu voltarei sim para a gente entrar em detalhes do setor elétrico. Obrigada.